Não que a gente vai mudar por causa da geração, mas entender que o exemplo ele contamina. O líder realmente excepcional é aquele que consegue passar a causa, o propósito realmente do que aquilo está acontecendo, né? É engraçado que às vezes a gratidão para mim vem quando o colaborador vai sair da empresa. Fala pessoal, beleza? Mais um FJ House na área. Meu nome é Felipe Jacoto. Se você caiu de paraquedas, fica aqui. Acredita que eu tenho certeza que você vai sair desse episódio, no mínimo, questionando sobre exemplo dentro de um ambiente de trabalho. Existe aí uma visão para quem é líder, gestor, para quem está ali à frente de alguma equipe que seja, né, a liderança, né, você ter a tão sonhada liderança tem a ver com mandar. Muito pelo contrário, é o momento onde você realmente serve de exemplo. Mandar através do exemplo, não através da ordem. Obviamente que quando você está à frente de um time liderando realmente, você tem, né, o poder da ordem, entre aspas. Só que é muito diferente quando você age como líder e quando você age como chefe. Há uma distância muito grande. É muito mais do que ser respeitado pela ordem, é você ser respeitado pelo exemplo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre que liderar não é sobre mandar, é sobre ser exemplo. No dia a dia se acredita muito que o poder está sobre a ordem, mas está sobre o exemplo. Há uma aceitação maior no mundo corporativo quando você não só fala, mas você também faz aquilo que você fala. Não tem como hoje você liderar, ainda mais a gente vive, né, múltiplas gerações juntas dentro de uma empresa. Então a gente tem, às vezes, dentro do mesmo ambiente, como exemplo no Grupo X, você tem 3, às vezes até 4 tipos de gerações juntas. E cada geração valoriza um tipo de liderança. E os mais jovens, né, eles tendem a seguir pessoas que têm ideais, têm propósito, são exemplo. A autenticidade está mais próxima dessa geração. Não que as gerações mais antigas não sejam autênticas, não é isso. Mas os jovens, eles estão preferindo comprar mais experiências, mais propósito, ter ideais do que ter coisas. Por exemplo, eles optam às vezes por andar de Uber do que ter um carro, do que esse status, né, de ter um carro. Por que eu tô falando isso, né? É bom a gente entender que não que a gente vai mudar por causa da geração, mas entender que o exemplo ele contamina, é muito mais contagiante, né? De uma pessoa que tá te vendo, né? O que você falar, mas por exemplo, pô galera, não suja o ambiente, essa pessoa suja o ambiente. Não vem de bermuda, a pessoa vem de bermuda. Tudo isso vai influenciando esse contraponto entre o mandar e o exemplo. Então, você mandar sem fazer acaba sendo uma hipocrisia. Isso não quer dizer, pô Felipe, então se eu sou líder, eu tenho que fazer aquilo que eu tô mandando uma pessoa fazendo, né? Eu tô orientando uma pessoa a fazer, sendo que eu tô pagando para ela fazer aquilo que eu estou pedindo. Não é bem assim. Os exemplos, eles moram nos detalhes. Pessoas inteligentes observam os detalhes. Se você quer ter um time que performa, que entrega, vão ter pessoas inteligentes. Então, eu acho que tem que fugir dessa questão da hipocrisia, né? Você realmente tem que exercer dentro da sua empresa aquilo que você prega, o que está na missão, visão, valores, o que está na cultura da empresa. Falo muito sobre cultura. O exemplo vai ser praticamente a sua bússola para conseguir atrair multidões e você ser seguido por pessoas que realmente te admiram. Por mais que liderar é assumir o peso da responsabilidade,
é você estar à frente, né, de decisões difíceis. Nesse momento, né, quando você traz segurança e um alicerce para o seu time, isso também acaba influenciando. As pessoas gostam de se sentirem representadas. Isso não só pela questão dos valores da postura, mas elas se sentirem representadas pelos ideais não só delas, mas também da empresa. Se a empresa preza por meritocracia, tenha atitudes que prezam pela meritocracia. Se a sua empresa preza pela verdade, seja uma pessoa verdadeiro, linear, que você fala, você também pratica. Isso acaba sendo muito importante. Você acaba sendo também um espelho. Da mesma forma que a gente está falando de posturas boas, a gente também está falando das coisas ruins. Pô, mas o Felipe faz, então eu posso fazer também. Ah, mas eu sou chefe, eu que mando. Não é bem assim. Porque quando a gente está numa comunidade, as regras devem cascatear de cima para baixo, né? Então a gente tem uma pirâmide estrutural dentro de uma empresa que vem, né, são separadas em 3 partes. Então a diretoria, né, a liderança, a gente tem o tático e a gente tem o operacional. Se os próprios donos não são exemplo dentro da empresa, como que os liderados vão fazer algo melhor do que você? Não tem como. Porque se eles fizessem, ou se eles fossem um exemplo, eles estariam com a empresa deles. Isso não quer dizer que eles não possam estar amanhã, mas hoje você serve de espelho para essas pessoas, para que elas sejam melhores, para que elas performem, para que elas tenham hábitos que sejam prósperos de crescimento. A empresa acaba sendo uma escola boa ou ruim, você que escolhe qual é a sua empresa também. Da mesma forma que os exemplos bons também, não peça coisas que você também não está disposto a fazer. Da mesma forma que você tem que ser exemplo das coisas boas, também não peça para as pessoas fazerem aquilo que não estão dentro dos seus valores. Ah, vou pedir para fulano porque, né, assim eu me protejo. Cara, longe disso. Tudo que você não gostaria que fosse aplicado na sua empresa, que você não faria, você jamais pede para alguém fazer. Então isso acaba também sendo um dos valores. O que tem que ficar bem claro, eu acho que é o ápice desse vídeo, eu acho que talvez o mais importante, é que liderança não é pedestal. Eu já vi muitas pessoas que eu dei uma oportunidade de liderar um time, ou um setor, ou algum tipo de área, e elas se lambuzaram com o poder. Talvez num momento muito cedo, né? Pessoas, às vezes, o Grupo Wix é uma empresa que dá muita oportunidade. Eu sou uma pessoa que me deram muita oportunidade e eu gosto de dar oportunidade. Principalmente quando eu vejo uma pessoa que tem uma sagacidade muito semelhante da que eu tive quando mais novo. E às vezes essa oportunidade é dada para essa pessoa e ela acaba se iludindo um pouco. Tá muito alinhado, tem umas máximas de algumas frases que rolam na internet que é: pô, você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Isso acaba acontecendo com as pessoas que são mais jovens. Elas acabam, por mais que tenha uma instrução da empresa, eu sou uma pessoa que acaba acompanhando pessoas ali no one-on-one, sabe, direcionando a pessoa, mas a pessoa acaba deixando a parada um pouco turva, né? A visão dela. Então ela acaba entendendo que é um pedestal, que é um ambiente de poder onde ela pode ali, de fato, abusar de algo. E muito pelo contrário, liderança é servir. Um bom líder faz com que as pessoas o sigam, de fato, né, que ele realmente seja exemplo. Mas o líder realmente excepcional é aquele que consegue passar a causa, o propósito realmente do que aquilo está acontecendo. Porque cada um tem que fazer a sua parte para que no final tudo se junte e a gente consiga entregar algo excepcional para o cliente, para a empresa, para os stakeholders, no caso de pessoas para investidores ou até empresas que estão na bolsa. Tudo isso são as somatórias, né, de várias entregas individuais que somam
a companhia no final do dia. Por isso que eu falo muito da importância de ser um CPF foda, de ser um CPF forte, né, com entrega, né, com postura. Você tá sempre querendo que o seu time, né, os seus liderados sejam protagonistas da história, né? E isso faz com que você esteja mais próximo do servir e não desse pedestal, né? É engraçado que às vezes a gratidão para mim vem quando o colaborador vai sair da empresa. Às vezes é uma pessoa que não tem o hábito de falar muito. Pô, Felipe, queria te agradecer pela oportunidade, né? Pelo espaço que você me deu, a confiança, né? Às vezes você, né, tem pessoas que entram sem saber nada e saem com uma profissão aí, com um futuro. E aí você tem pessoas hoje que estão voando, pessoas até que abriram seus próprios negócios ou tipo estão trabalhando em outro país, estão coordenando um time, estão liderando outras pessoas. Então isso é muito gratificante. Acho que isso é uma das coisas mais fodas que um líder pode levar na sua bagagem de cases. E o resumo disso é que o líder cresce quando o seu time cresce, né? Quando todo mundo se torna autossustentável, independente, começa a entregar projetos ali onde você praticamente não precisa mais estar ali, né, no micro, no dia a dia, né? A pessoa já joga sozinha. Isso aí é o mais legal de se ver. O que é importante dizer sobre os 5 níveis de liderança. O quinto, ele fala muito sobre isso, que é o nível onde o líder ele já entendeu, né, que não é sobre ele, é sobre o time, que o ego já é mais controlado. Ele entende, né, que ele já não tem tanta aquela necessidade de ser aplaudido, e sim de fazer com que todo ao seu redor, né, todos os seus liderados entendam a causa. E aí ele se torna esse líder excepcional que eu comentei. E por fim, eu queria encerrar com um insight que fala muito sobre essa questão do exemplo. Às vezes a gente fica tão preocupado em dar ordens, em ser uma pessoa controladora, e o exemplo é a ordem que ninguém questiona. É a ordem que a pessoa vê e ela entende. Se o Felipe está fazendo isso, é porque realmente isso é importante para a empresa. Não questionar a ordem não é tão importante quanto não questionar o exemplo. O exemplo contamina, ele contagia e ele influencia bons hábitos. Eu fico por aqui. Obrigado se você me acompanhou até o final desse vídeo. Espero que ele tenha te gerado reflexões. Tenha alguma pessoa que está nesse processo, né, de entender um pouco mais sobre a liderança. Se acabou de assumir um cargo novo, manda esse vídeo para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai fazer ela refletir um pouco. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí que vai dar uma força extrema aqui pro canal. E é isso. Um grande abraço. Fui.